Sussurros do Ser. Episódio 3. Spinoza. A ilusão da liberdade. Em um mundo de ruídos e pressa, este é um espaço de silêncio e profundidade. Você está ouvindo Sussurros do Ser, um podcast sobre filosofia, existência e transformação interior. Respire. Sinta. Questione. Olá, hoje a gente vai fundo numa figura assim bem complexa, até controversa, Baruch Spinoza. Ele já foi chamado de um dos filósofos mais odiados, sabe? Quase no nível do Maquiavel. É verdade, a fama dele não era das melhores em certos círculos. Pois é, mas, ao mesmo tempo, ele é visto como fundamental para o pensamento ocidental. Gente como Hegel, Marx, achavam ele crucial. Com certeza, um divisor de águas em muitos aspectos. Então, nossa ideia aqui é tentar desvendar a visão de ética do Spinoza, que é bem particular. Vamos usar como base a obra dele, Ética, e uma análise do professor Clóvis de Barros Filho. Ótimo ponto de partida. O objetivo é clarear o que ele entende por ética, que, olha, é bem diferente da visão mais clássica, né? Para a gente entender essa abordagem dele, que é considerada radical. Exatamente. E para sentir o peso do que Spinoza propõe, ajuda muito a gente dar uma olhada rápida na ética clássica, na de Aristóteles. Boa ideia. Como era para Aristóteles, então? Bom, para Aristóteles, a moral basicamente é sobre o valor que a gente atribui às ações humanas. O valor das ações. Isso. E um ponto importante, o foco é na ação em si, não na pessoa como um todo, sabe? Tipo, criticar o que o Arlindo fez e não dizer o Arlindo é isso ou aquilo. É diferente. Entendi. O julgamento é sobre o ato, não sobre a essência da pessoa. Mas Aristóteles também coloca umas condições para uma ação poder ser avaliada moralmente, certo? Sim, sim. Duas principais. A primeira é que a ação tem que ser própria. Quer dizer, a reflexão moral de verdade é sobre a minha conduta. Eu pensando sobre os meus atos. Ah, o famoso olhar para o próprio umbigo antes de julgar os outros. É por aí. Julgar a ação do outro para Aristóteles já seria mais moralismo, entende? Certo. E a segunda condição? Você falou que aí começa a diferença para o Spinoza. Pois é. A segunda condição é que a ação precisa ter sido livre, ou, usando o termo técnico, contingente. Contingente. O que significa isso exatamente? Poderia explicar um pouco? Claro, contingente quer dizer que poderia ter sido diferente, que existiam outras possibilidades reais de ação naquela situação. Ah, tá. Então eu poderia ter escolhido fazer A ou B. Exato. Para Aristóteles, só faz sentido falar em avaliação moral, em certo ou errado, se houve essa liberdade de escolha. Se a pessoa foi forçada, coagida, bom, aí não cabe julgamento moral sobre aquele ato específico. Então, a moral clássica, ela anda junto com a liberdade, né? Precisa dela. Que interessante isso. Geralmente a gente pensa ao contrário, né? Que moral é sobre restrição, não liberdade. Mas você disse que Spinoza, ele rompe com isso. Como? A Spinoza vira a mesa completamente. Ele nega, assim, de forma radical, essa ideia de contingência. Nega? Como assim? Para ele, nunca, em hipótese alguma, a gente poderia ter agido de outra forma. Não existe o poderia ter sido diferente. Tudo que acontece é absolutamente necessário. Tinha que ser assim. Uau! Necessário, tudo, mas isso vai totalmente contra a nossa sensação, né? A gente sente que escolhe o tempo todo. Vir aqui hoje, tomar café, sei lá. Como ele explica essa nossa sensação de escolha? Essa é a grande questão. A resposta de Spinoza é, como diz o professor Clóvis, um pouco violenta até. Violenta? Ele diz que nossa sensação de liberdade vem da ignorância. Pura e simples. Ignorância, como assim? A gente se sente livre na exata medida em que a gente ignora a rede imensa, complexa de causas materiais e de afetos que determinam nossas ações naquele exato instante. É porque a gente não conhece tudo que nos causa, que a gente acha que escolheu livremente. Então, peraí. Aquela sensação de pensar, pesar os prós e contras, decidir. Você está dizendo que para Spinoza isso é uma ilusão? Uma história que a gente conta para si mesmo depois que a coisa já aconteceu. Exato.
Como a gente é só uma partezinha da natureza, né? Limitada. A gente não consegue ver todas as causas que estão agindo sobre nós. Aí, para dar um sentido, para não ficar naquela angústia de não entender por que a gente faz o que faz, a gente cria essa narrativa. A gente diz, foi minha razão livre que escolheu, mas a ação ia acontecer de qualquer jeito. Nossa, dizer que a liberdade é ignorância. Isso é realmente. Forte. É bem difícil de engolir, né? É impactante, sim. Mas se não é a nossa escolha livre, o que causa as nossas ações, então? E onde estão essas causas? Não é nada místico, imagino, vindo de Spinoza. De jeito nenhum. Spinoza é super materialista nesse ponto. Antiplatônico total. Para ele, tudo que é real está aqui no mundo físico. Imanente, né? Que falam. Isso, imanente. As causas estão aqui, na natureza, neste mundo. E atenção a um detalhe crucial. Essas causas não estão no passado. O passado já foi, não existe mais materialmente para causar algo agora. E nem no futuro, imagino. Exato. O futuro ainda não existe. Seria absurdo, né? O não ser causar o ser. O que não existe causar o que existe. Faz sentido. Então, se não estão no passado e nem no futuro, elas estão agindo agora, neste exato momento. Isso mesmo. As causas são concomitantes. Elas agem junto com seus efeitos. No presente, no instante. O professor Clovis usa uns exemplos ótimos para ilustrar isso. Tipo, Hipodiarreia. Ela não é causada pela pamonha que você comeu ontem. Ela é causada pela interação atual agora daquela pamonha sendo digerida com seu organismo. entendi a lógica. Outro exemplo. O coito não causa o parto meses depois. O que causa o parto são as contrações atuais naquele momento. As causas são a própria realidade acontecendo, se determinando agora. Entendi. É uma visão bem diferente de causa e efeito do que a gente costuma pensar. Então, para a gente amarrar as pontas, de um lado tem Aristóteles, com uma ética que depende da gente poder escolher livremente, da tal contingência. Isso. E do outro lado, tem Spinoza, que vê um universo totalmente determinado. Tudo acontece por causas necessárias que estão agindo agora, no presente. E a liberdade que a gente sente seria, na verdade, só um véu de ignorância sobre essas causas todas. Perfeito resumo. É um determinismo, assim, levado às últimas consequências e tudo acontece aqui mesmo, neste mundo imanente. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma questão para pensar depois. Sempre. Se a gente levar a sério essa ideia do Spinoza, se não existe livre-arbítrio de verdade e a gente é determinado por essa rede de causas que a gente nem entende direito, como ficam conceitos como responsabilidade, Mérito. culpa? Exatamente. O que significam essas palavras se ninguém poderia ter agido diferente? Será que entender isso mudaria o jeito como a gente vê a nossa própria vida e as ações dos outros? Fica aí a provocação, né? Fica a provocação, é algo para se pensar bastante. A cada sussurro, um convite. A cada silêncio, uma resposta. Até o próximo sussurro do ser.